Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao CC de Perfil. Eu sou a Rita e estou aqui hoje com a professora Clara Nunes Correia. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme poder entrevistá-la. É doutorada em Linguística Semântica pela Universidade Nova de Lisboa e nasceu, segundo as lendas académicas, com um ponto de interrogação na ponta do nariz. É antiga aluna da FCSH, também durante a licenciatura e o mestrado, acabou por se tornar na icónica professora de semiótica do nosso curso, ficando na memória de todos os alunos de CC. Falando em semiótica, um dos pontos principais desta cadeira é aprendermos exatamente o que é um signo. Portanto, nós fizemos a nossa pesquisa e sabemos que o signo da professora é caranguejo. Portanto, eu vou-lhe ler o seu horóscopo de hoje. Hoje, para caranguejo, as energias favorecem as finanças e o trabalho em equipa, pedindo paciência e diplomacia para equilibrar o espírito competitivo com as relações. A intuição está forte para lidar com emoções, mas mantém o foco na rotina e nas pequenas alegrias. Sente que este horóscopo relaciona-se com o dia que está a ter hoje? Olá, boa tarde, primeiro. Duas coisas muito diferentes. Uma coisa são os signos do zodíaco, outras coisas são os signos que nós estudamos em semiótica. Os signos do zodíaco são apenas sinais abstratos, convencionais, construídos a partir da observação dos astros. Não têm significado nenhum e é interessante que as pessoas acreditem neles e achem graça. Eu acho muita graça encontrar pessoas do meu signo astrológico, porque são rigorosamente, temos as mesmas manias, mas isso é uma questão meramente aleatória, é só uma graça, porque se calhar deve haver 50 mil pessoas do meu signo que não têm nada a ver comigo, nem têm nada a ver com as minhas manias e obsessões. Em relação aos outros signos, esses sim são muito mais engraçados, porque são concepções, resultam de reflexões teóricas, têm uma história e têm, sobretudo, uma coisa que vocês aprenderam todos quando alguns de vocês foram meus alunos e minhas alunas, que foi questionar. Os signos servem precisamente para questionarmos o mundo, as coisas, as pessoas. E por isso é que eu gosto de Humberto Eco. É porque a interpretação é a chave do conhecimento, é a chave daquilo que nós gostamos de dizer uns aos outros e podemos mudar de interpretação. Isso é aquilo que nos caracteriza e nos distancia das máquinas. Como já referiu, o seu percurso é licenciada, mestre e doutorada pela nossa faculdade, a FCSH, e professora desde 1984. Tudo aqui. É assim tão fã da esplanada? Não gosto da esplanada. Nunca gostei de esplanadas e detesto esplanadas. Habitualmente não vou a esplanadas. Aquilo que me fez optar quando vim para a faculdade, já tinha feito outras coisas na vida, quando vim dar aulas na faculdade, ou melhor, quando vim ser aluna da faculdade, foi precisamente aquilo que eu gostei na faculdade, é aquilo que nós estamos a recuperar um bocadinho agora, que é a possibilidade de cruzar saberes e conhecimentos. Nos primeiros cursos da faculdade, que eram muito poucos, toda a gente se conhecia, também éramos muito poucos alunos, muito poucos professores, e tínhamos uma capacidade de, por exemplo, se gosta de música clássica, porque é que não vai assistir e frequentar e fazer uma cadeira de opção de ciências musicais? Eu sempre gostei imenso de mitologia, no sentido clássico do termo, e sempre achei uma coisa muito engraçada, que havia um professor fantástico que dava literatura alemã. Eu não sei nada de alemão, certo? E ele dava literatura alemã centrada precisamente nas óperas de Wagner, como todos nós sabemos, resultam dos mitos telúricos da Alemanha. E assistir àquelas aulas era um fascínio, mas sobretudo era um fascínio porque tinha colegas do meu curso, tinha colegas de estudos portugueses, de antropologia, de sociologia, de história, e as aulas possivelmente não tinham programa, mas tinham discussão. Éramos poucos e discutíamos muito. E isso foi uma coisa muito marcante. E eu não sei nada de alemão, não estudei literatura alemã, não me interessa nada em termos académicos, gosto de saber, mas não propriamente, não sou muito fã sequer da literatura alemã. Mas era aquele gosto de gostava de saber mais sobre aquela cadeira, gostava do professor e fui assistir às aulas e fazer a cadeira. Neste segmento temos uma citação e a nossa convidada vai ter de adivinhar quem a disse, entre duas opções.
Neste caso, escolhemos Humberto Eco, porque sabemos que a professora é muito fã, e uma cantora pop contemporânea, Taylor Swift, não sei se conhece. Portanto, aqui o jogo vai ter de adivinhar quem disse esta frase. Vamos começar. A vigília da razão afugentou todos os monstros que o seu sono tinha gerado. Cheira-me que é da Taylor Swift. Esta é de Eco, do Nome da Rosa. Imagina. Quando és jovem, eles assumem que não sabes nada. Então é da Taylor Swift. Exato, correto. O mundo está cheio de livros fantásticos que ninguém lê. Humberto Eco. Certo. Para ser tolerante, é preciso fixar os limites do intolerável. Não faço a mínima ideia. Mas Não. pode ser a Taylor Swift, mas não me parece. Neste caso era Humberto É Eco. Humberto Eco. Mas não está descontextualizado, não sei. Pois, claro, é difícil adivinhar. Um cão não mente. Espero que não seja Humberto Eco. É Humberto Eco. Ficaram a saber sobre o meu narcisismo escondido, disfarçado de altruísmo, como se fosse um congressista. Podia ser Humberto Eco, num congresso de semiótica, mas se calhar é a Taylor Swift, será isso? Qual é que aposta? Humberto ou Taylor? É muito difícil porque eu não conheço nada de Taylor Swift, portanto aposto na Taylor Swift. Correto, está correto. Li sobre isto num livro quando era uma criança precoce. Sobre isto aqui. A citação é só esta. Li sobre isto num livro quando era uma criança precoce. Humberto Eco? É Taylor Swift. Estávamos cegos para circunstâncias nunca antes vistas. Humberto Eco? Taylor Swift. Está a ver. Os prazeres do amor são males que se fazem desejar. Não faço a mínima ideia de todo. Mas podia ser o Humberto Eco num dia menos inspirado. Exato, é Humberto Eco e é do livro Ilha do Dia Antes. Sim. E por fim, última citação. Interessante em teoria, mas não se for forçado a ser. Não percebi de todo. Interessante em teoria. Sim, interessante em teoria, Alguma coisa é interessante em teoria. mas não se for forçado a ser. Possivelmente o Humberto Eco, não. Neste caso é Taylor Swift. Que profunda que é a Taylor Swift. É verdade, ela às vezes verdade. surpreende-nos. É que eu nunca ouvi sequer a Taylor Swift, portanto, para Pois. mim... E em relação à sua profissão atual, sempre sonhou em ser professora ou foi o destino que lhe trocou as voltas? não há destino nenhum, as pessoas escolhem. Não há. Sim, sempre gostei de ser professora. Antes de vir para a faculdade, já sou antiga, não é? Já tenho uma série de anos. E, portanto, antes de vir para a faculdade, eu fiz outras coisas, como fiz a chamada Escola Superior de Educação, e dei aulas enquanto estava a fazer aqui o curso na faculdade, dei aulas no primeiro ciclo. E era fascinante por 3 razões. Primeiro, porque é muito interessante dar aulas no primeiro ciclo, ensinar as pessoas. E eles acreditam mesmo que que somos professores, ao contrário de vocês. A segunda coisa mais interessante é que os professores recém-formados não tinham escola fixa. E, portanto, andavam de escola em escola. E nessas escolas eram geralmente as turmas com mais problemas. Certo. E não era o ano inteiro, era o que fosse, era o tempo que fosse. E, portanto, era extraordinariamente interessante conhecer miúdos, realidades diferentes e sentir que estava a fazer alguma coisa de útil, como, por exemplo, ensinar a ler e escrever, que é uma coisa que eu ainda hoje gosto de fazer, como vocês sabem, quando corrijo os vossos textos. Portanto, isso para dizer que quando vim para a faculdade, não era propriamente para ser professora universitária, era para continuar a ser professora. Depois calhou ser professora universitária, fui convidada, achei graça e tudo bem. Mas sempre foi, digamos, o seu sonho, quando era pequena, sempre quis ser professora, nunca teve outra ideia? Não, tirando aquelas ideias macabras de ser cirurgiã, mas em que fazia imensas operações aos bonecos. Nunca gostei muito de bonecos e, portanto, tirava-lhes os olhos e fazia as coisas várias.
Mas, tirando essas coisas, ser professora era uma coisa engraçada. Eu tenho, outro dia descobri num álbum de família de uma avó, uma fotografia minha mínima, horrenda por acaso, mas pronto, era o que havia, em que eu estava com um casaco às costas, atendendo que estava no Alentejo e estavam para aí 40 graus, toda a gente se pergunta porque é que estás com um casaco, ou nos ombros. E era o meu conceito de professor. O professor usava, não sei onde é que fui buscar isso, mas uma professora usava sempre um casaco. Portanto, eu devia estar a fazer qualquer coisa interessante, como a fazer nada, mas assumi o papel de professor, eu tinha para aí 5 anos ou não sei o quê, e não era tanto ensinar, até porque não havia gravações, não havia vídeos, não havia nada. Portanto, aquilo que havia era uma representação, mais uma vez, um signo, que era a representação simbólica de um professor, ou de uma professora nesse caso, é usar um casaco nos ombros. Porquê? Não faço a mínima ideia. Nunca tive nenhuma professora que usasse casacos nos ombros. Pronto, eu não uso casacos nos ombros, portanto... Mas faz sentido, era a associação que tinha. E qual é que diria que é a melhor e a pior parte da sua profissão? Bom, a pior parte de toda é corrigir testes. Não é dar notas, por muito que isso vos dou a alma. Eu tenho, por muito que as pessoas discutam, e gosto muito de discutir com os alunos sobre as notas, mas eu autoconfiantemente tenho uma ideia de alguma justiça em relação, não tanto àquilo que os alunos fazem e os alunos escrevem, mas àquilo que elas têm como inovação. Certo? Portanto, para mim dar notas não é nenhum drama, nunca me preocupei nada a dar muitos 20 numa turma ou dar muitos 18 ou 19, nunca tive aqueles dramas dos meus colegas, só posso dar 20 ao aluno que for melhor que eu, são todos melhores que eu, não há comparação possível e, portanto, não tenho nenhum problema, mas também não tenho problemas, como sabem, em dar 0, 5, 3. Em Ciências da Comunicação, quero dizer, para o meu grande desgosto, que só o ano passado é que dei negativas. Nunca tinha dado uma negativa em Ciências no curso de Ciências da Comunicação e reprovei algumas pessoas do ano passado, por razões várias que agora não me apetece a discutir. Mas, depois posso explicar se quiserem muito, mas acho que não querem saber. Mas, regra geral, são alunos, se vocês virem as pautas, e não é nada especial, vocês têm imensos 20, há muitos 18, há muitos 19, e portanto isso não me custa nada. Aquilo que me custa é corrigir testes. Porquê? Porque o corrigir testes, primeiro vocês são imensos. E depois, cada um tem o seu estilo. E cada um, muitas vezes, desenvolve um ponto de vista, não há nada certo nem errado. Há desvios em relação à argumentação que estão a usar. E para mim isso é muito complicado. Se uma pergunta vale 10, saber se aquele aluno tem 8,5 ou tem 3, e isso demora-me imenso tempo, eu demoro anos a ver testes. E é uma das atividades que eu faço quando tiro uma semana inteira só para ver testes de semiótica. Se calhar podia fazer testes mais fáceis de cozinha, não é? Portanto, estava certo ou errado. Mas não só não sei fazer, como acho que não devo fazer, como não é esse o sentido das minhas aulas. E, portanto, eu acho que era mau para os alunos estarem a descobrir que o ícone era isto ou aquilo, sem perceberem rigorosamente como é que aquilo se relaciona com outra coisa qualquer. Em relação ao Ferdinand de Saussure, o problema não é o Ferdinand de Saussure, coitado. O problema é que vocês não sabem francês. E, como só sabem inglês, transformam todas as pessoas, coitadas, que nasceram no espaço anglófono, como referência. E todos os outros que nasceram em outro espaço qualquer tratam-nos à americana, que é tratar com a pronúncia, tratar com a leitura. É por isso é que eu faço essa referência, mas, por exemplo, se vocês, alguém aqui brasileiro, não. Se houvesse alguém do Brasil, o Saussure no Brasil é tratado por Saussure, não é? E não há correção a fazer, é assim. Mas quando vocês me dizem o Martin em vez de Martin, ou assim uma coisa dessas, eu fico um bocadinho complicado. E corrijo. Mas não é uma obsessão. Nous savons que vous avez le niveau C2 en français. Quel est votre plat préféré à la cantine? D'habitude, je ne veux aller à la cantine parce qu'on mange très, 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 très mauvais. É muito, muito mau. Merci.
Ou seja, não costumo ir à cantina. Durante uma fase, há uns anos atrás, ainda vocês não tinham nascido, íamos todos à cantina. Havia um grupo de linguística que ocupava uma grande mesa de cantina, professores, alunos, etc. Não é que se comesse bem, mas era um espaço agradável. Neste momento come-se muito mal e o espaço é desagradável. Mas o espaço mudou? As infraestruturas? Não o espaço físico, o espaço psicológico. Ok. Pois. Isso aí já depende, não é? As pessoas eram mais simpáticas, havia uma interação entre alunos e professores que agora não há, e a comida também era melhor, tive que confessar, não é? Pronto. E era um encontro agradável, toda a gente sabia que naquela mesa estavam os linguistas e apareciam os outros todos, havia também o grupo de Ciências da Comunicação, havia o grupo de Geografia, eram os 3 grupos da faculdade que eram permanentes e, portanto, havia conversas animadas, discussões sobre o bacalhau à brasa e coisas assim no género, muito elevadas, mas que eram... Agora não. Pois, eu não tínhamos ideia que a cantina era um espaço assim tão importante, tão de convívio há uns tempos. Não sei se era convívio, mas era encontro. Sim. Mas não gosta mesmo, por exemplo, nem dos croquetes vegetarianos? Sobretudo não gosto dos croquetes. Ok. É que é algo muito apreciado por nós. Neste segmento respondemos às vossas perguntas. Olá, CNC. Eu queria saber o que você fez no apagão do dia 28 de abril. Beijinho. Dia quê? No apagão, no dia 28 de abril deste ano. O que é que eu fiz? Fiquei em casa, feliz da vida. Olá, professora Clara. Eu gostaria de saber qual foi o momento mais feliz da sua vida. Um beijinho. Isso é muito pessoal, mas são coisas muito familiares. Na faculdade, possivelmente, o dia do doutoramento, sei lá, qualquer coisa assim no género, banal. Pessoalmente, com certeza tenho as vidas familiares muito bem arrumadas e pronto. Olá, boa tarde, professora. Qual é que é a pessoa mais famosa que tem nos contactos do seu telemóvel? Possivelmente ninguém. Eu não tenho, sei lá, tenho várias pessoas, mas não sei se são famosas. Os meus amigos que são famosos estão nos meus contactos telefónicos. Não diria assim uma pessoa específica que se lembre? Não, eu lembro-me de vários, mas não vou dizer. Ok. Obrigada. Há pouco estava a falar de corrigir testes. Nós gostávamos de saber quanto tempo, em média, é que costuma levar para corrigir uma frequência. Não sei, porque eu vejo as frequências aos bocadinhos, não é? Vejo a primeira pergunta a toda a gente e esta agora vai ser diferente, porque primeiro tenho que as selecionar, saber quem é que respondeu aqui. E como toda a gente podia responder ao que lhe apetecesse, e fazer jogos de responder a todo o grupo ou responder só uma de um grupo e outra de outro grupo diferente, não sei, não pensei nesse assunto. Nas tradicionais, aquelas que vocês fizeram, como vejo o número, a primeira pergunta a toda a gente, e são 70, demoro, em média, 3 horas por teste. Ok. É bastante. Já entendo porque é que não é a sua parte preferida do trabalho, não é? Não, e sobretudo porque fico um bocadinho obcecada. Levanto muito cedo, não gosto de ver teste. Eu não trabalho à noite, por princípio. Não gosto de trabalhar durante a noite, nunca trabalhei, essa coisa toda. Mas gosto de me levantar de madrugada. E quando se está a aproximar aquilo que é aquele limite que eu acho que é o limite de razoabilidade para entregar as frequências, chego-me a levantar às 5 da manhã, o que é uma chatice, que devo confessar. Pois. 4h30, 5, para quê? Para ver testes. Começo, tá. Muito cedo. Há pouco tinha dito que já deu aulas ao primeiro ciclo, certo? Se tivesse de selecionar a cadeira de semiótica, muito simplesmente, como é que explicaria a uma criança o que é um signo? Bom, se calhar não lhe explicava que era um signo, mas contar-lhe-ia
dependia daquilo que tivesse a usar, se tivesse a usar ensino da álgebra, da matemática ou da língua, ou seja, do que for. Agora, imaginando a língua, possivelmente a coisa mais divertida era fazer através de uma história ou através de observação. Por exemplo, as senhoras gostam muito de... senhoras e senhores, enfim, que gostam muito daquela ideia dos ícones, dos símbolos e dos índices. É muito fácil explicar isso a uma criança, pedir-lhe para identificar as pegadas a partir de imagens, as pegadas de uma praia, quem é que passou por ali, contar uma história a partir disso, pedir-lhe para desenhar alguém que seja muito importante para ela, pedir-lhe para desenhar ou contar uma história sobre conceitos abstratos, como a paz, a alegria. Portanto, é fácil. Num dia em que não tem de corrigir frequências ou responder a e-mails ou essas tarefas mais relacionadas a essas partes mais burocráticas e académicas, o que é que gosta de fazer que os seus alunos não esperariam? Não sei. O que é que eu gosto de fazer? Gosto muito de ir à praia, gosto muito de nadar, enfim, quando está bom tempo. Não gosto de andar em piscinas, mas isso às vezes também acontece. Gosto muito de andar na cidade. Se me encontrarem aí por algum sítio estranho, adoro ir a pé para casa, adoro ir abaixo a pé, adoro fazer essas coisas, e encontrar pessoas, acho graça. E depois o que é que eu não gosto, o que é que eu faço mais? Leio, mas isso é mais... Não gosto de ler com barulho, não gosto de ler em cafés, mas como leio muito depressa tenho que estar sossegada. Mas o que é que vocês podem encontrar? Podem me encontrar por aí. A andar, isso é normal. Gosto muito de passear por Lisboa, conheço muito bem Lisboa e diverte-me imenso conhecer, ir ver como é que as coisas mudam em Lisboa. E, regra geral, não fico muito feliz, mas acontece. Ainda falando sobre frequências, qual diria que é o erro que os alunos fazem que mais a aborrece? É despejarem coisas que ninguém lhes perguntou. Por exemplo, alguém fala de signos e a primeira coisa que fala é do índice, do ícone e do símbolo e ninguém lhes perguntou nada disso. Não, a regra geral, o que é que os alunos têm? Os alunos, eu gosto muito de dar aulas ao primeiro ano. Dou aulas de mestrado e doutoramento em linguística, mas não gosto. Dou porque é preciso dar e que remédio, não é? Mas o que eu gosto mesmo é dar aulas ao primeiro ano, seja aqui, seja noutro curso qualquer. E uma das coisas que eu gosto é de perceber os pontos de vista. Claro que é uma coisa que me aborrece supinamente nos textos todos, é quando vocês fazem aquela coisa que é em conclusão, concluindo, e não concluía nada, nem tem conclusão. Mas isso é um tique que vem do passado, do vosso secundário. Mas uma das coisas que me aborrece mesmo é muitas vezes não lerem a pergunta, é esperarem, estarem formatados por um tipo de resposta de uma pergunta que ninguém lhes fez. E, portanto, isso não me aborrece, mas divide um bocadinho o aluno de 13 e o aluno de 19. Pois, não aborrece, mas se calhar era melhor se não o fizessem, não é? Não, eu acho que muitas vezes as pessoas aprendem do primeiro para o segundo teste. Do primeiro para o segundo teste há sempre uma situação com os muito bons alunos de Ciências da Comunicação, que é sentirem-se um bocadinho frustrados às vezes com a nota. São alunos que têm... conceptualmente, são alunos que entraram com notas muito altas, que são muito bons alunos e depois vão ter uma cadeira de semiótica. Quem estudaram fazem uma coisa horrível, que é ver os anos anteriores, já disse para não fazer, mas fazem, pronto, não há nada a fazer. E depois fazem uma coisa muito simpática, que é terem menos notas do que pensam. E isso frustra muitas pessoas. E, portanto, eu geralmente, aquilo que permito sempre a esses alunos é quando melhoram no segundo teste, têm uma nota muito má no primeiro, eu faço um teste, ainda não disse aos novos deste ano, mas vou dizer amanhã, podem fazer um teste a seguir. Não é? Um teste que sirva precisamente para que as pessoas se sintam confortáveis com a nota que pensam que têm e com a avaliação que têm. Porque senão... fazer uma média aritmética é extremamente injusto, porque no primeiro teste, regra geral, as pessoas
não estão à espera daquele tipo de perguntas, não estão à espera daquele tipo de avaliação, e isso frustra, e não vale a pena as pessoas ficarem frustradas. Têm mais coisas na vida para ficarem frustradas algum dia. Espero que não, mas um teste de semiótica não vale isso. Sim. Os seus alunos brincam que a professora é a guardiã da gramática e das pronúncias. Este hiperfoco pelos erros ortográficos e pela forma de escrever vem da semântica ou é anterior a ela? Não, coitada da semântica, não tem nada a ver com isso. É só que não sabe o que é semântica, mas eu posso lhe explicar se algum dia quiser ser minha aluna. Não, não tem nada a ver com essa obsessão. Eu acho é que, como digo, eu fui aluna de um senhor que para vocês é uma referência distante, não digo bibliográfica, mas distante, que era um senhor que tinha muito mau feitio, que se chamava Virgílio Ferreira, que foi meu professor de latim. E o Virgílio Ferreira, que tinha muito mau feitio e era muito desagradável como professor, foi dos piores, as pessoas com quem eu tive menos empatia, tinha uma característica muito engraçada, que dizia que o melhor cartão de visita de qualquer pessoa é a forma como escreve. Neste segmento, fazemos algumas perguntas para descobrir como é que a professora era nos seus tempos de aluna. Adiantava os trabalhos e a matéria ao longo do semestre ou deixava acumular e resolvia tudo no fim? Tudo no fim. Qual era a sua cadeira favorita? Regra geral, é todas as cadeiras de linguística. Ok. Então, e quando era aluna, preferia ir às suas aulas ou passar uma tarde de sol na esplanada? Passava muitas tardes, não de sol, porque havia muitos cinemas aqui à volta, ia haver muitos ciclos de cinema aqui à volta, e escolhia criteriosamente as aulas que queria ir. Não ia a todas. E diria que alguma aula era 100% faltável? Não, de maneira nenhuma. Não aconselho ninguém a fazer isso. Ok. É meio caminho andar de ir às aulas. Se o Com Sabor existisse nos seus anos de estudante, seria uma cliente regular? Não, não gosto de cafés. Ok. E qual é então a memória que não esquece dos seus tempos de estudante? Da faculdade, hein? Sim, da faculdade. O grupo de trabalho que tínhamos um grupo de trabalho muito interessante, éramos 4 pessoas muito diferentes, mas que trabalhávamos muito bem em conjunto e completávamos de alguma maneira. Eu gostava de linguística e elas gostavam de literatura e, portanto, aquilo funcionava muito bem. Onde é que passava mais tempo na FCSH? Em que local? Nas aulas, depois ia-me embora. Ok. Então, depois das aulas não ficava muito tempo na faculdade? Não, havia períodos entre as aulas que ficava muito tempo parada sem nada para fazer, num grande círculo que se gerava de forma muito engraçada à volta no meio do pátio. Estava cheio de carros e, portanto, nós sentávamos em cima dos carros dos outros, etc. Havia algum professor que não gostasse particularmente no seu tempo de aluna e com quem teve de conviver quando se juntou à docência? Não, felizmente, mas havia sim, com certeza, professores de quem eu não gostava nem um bocadinho. Mas não nunca foram meus colegas. Ok. E durante o seu tempo de aluna, tinha alguma atividade extracurricular? Tive várias, mas eu tive uma característica quando fui aluna, eu casei muito cedo, já agora fiquei a saber, e portanto também tive filhos muito cedo, e portanto a minha atividade extracurricular era muito mudar fraldas, mas também não foram assim tantos filhos, foram só tantos, mas de qualquer das maneiras, extracurricular propriamente, para além daquela coisa que as pessoas fazem toda, ginástica, não sei o que. A sua assinatura icónica já é uma das referências mais conhecidas em CC. Portanto, nós queríamos perguntar, das seguintes opções, o que é que significa a sigla CNC? Opção A, conceitos naturalmente confusos. Opção B, curiosidade nunca cessa. Opção C, comecei e não concluí. Rigorosamente significa Clara Nunes Correia. Na realidade, o resto acaba cada um de vocês preencher. Sendo que conceitos naturalmente confusos é aquilo que eu acho que não são. O resto, comecei, mas não concluí, de certeza que é verdadeiro. Nunca pensaria isso com o meu nome, mas sim. Comecei e não concluí, e outras pessoas, vocês, irão concluir quando muito bem entenderem, quando fizerem
o curso, quando se sentirem a trabalhar, a fazer programas de televisão, fazer cinema, música ou qualquer coisa do género, aí estão também a começar qualquer coisa e também não a concluir. Portanto, esse é o único. O segundo já nem me lembro qual era. Era curiosidade nunca cessa. Pois. Não sou muito curiosa, por acaso. Não gosto muito de ir a correr ver o último filme, o último romance. Prefiro ver coisas que já vi, ler coisas. Adoro ler livros que já li. Isso é das coisas mais divertidas. Adoro ver filmes que já vi por coisa nenhuma. Outro dia num programa de rádio, que é uma coisa que vocês também não ouvem, mas estava a ouvir um programa de rádio e alguém falou da Cláudia Cardinale, que é uma senhora que morreu outro dia. E falaram num filme que eu não via há milhares de anos. E tive uma tarde deliciosa a voltar a ver esse filme. E, portanto, isso significa que a curiosidade nunca cessa, sim. Em relação aos tais, qualquer coisa confusa, acho que não. Tento não ser, e sou, mas na realidade não é essa a minha visão, a minha autovisão do espelho. Pode ser que seja errada, mas todos nós temos um bocadinho de Alice, não é? E tem algum motivo específico para esta assinatura? Quando é que surgiu? Tem alguma história ou foi só... Não tem história nenhuma, essa é Clara Nunes Correia. Eu tenho uma característica, tudo o que posso fazer em miniatura, em rapidez, não demoro muito tempo a fazer. Escrever Clara Nunes Correia, ou escrever o meu nome todo, que nunca mais acaba. Isso faz-me perder tempo, portanto, CNC é o meu nome. Simples e eficaz. Não sei se é simples, é assim. Se fosse outra coisa qualquer, se calhar tinha outro nome, outra assinatura. Se daqui a 20, 30 anos os seus alunos apenas se lembrassem de uma coisa da professora, o que é que gostaria que fosse? Não sei. Eu acho que se eu posso dizer o que é que me lembro dos meus professores de semiótica. E de quem tenho muitas saudades, apesar de não ter nenhuma relação próxima com eles. Eram pessoas simpáticas, mas razoavelmente distantes. Uma das coisas que eu gostava que vocês se lembrassem era de semiótica. Não propriamente de mim, mas de semiótica. Aliás, há uns anos atrás, houve aqui na faculdade, nos 40 anos, umas sessões públicas em que vieram muitos alunos que são famosos neste momento, que vieram todos, voltaram à faculdade, falar de várias coisas. E 2 ou 3, que são jornalistas, lembraram-se de falar da cadeira de semiótica. O que deu uma gargalhada imensa na sala, porque estavam lá muitos colegas vossos que tinham sido meus alunos, por acaso, e toda a gente, eles disseram uma coisa que eu achei muito engraçada, que era a semiótica é aquela coisa que se calhar se percebe pouco, que é tal confusão para alguns, mas que depois é muito útil quando não se precisa. Pronto. E, portanto, o que eu gostava que vocês se lembrassem de mim não era propriamente bem Clara Nunes Correia ou CNC confuso, ou sei lá o que fosse, mas sobretudo que se lembrassem da semiótica. E ficaria muito contente se algum de vocês quisesse continuar a fazer investigação em semiótica, se fizesse doutoramentos em semiótica, se fosse professor de semiótica. Isso achava que era o máximo. Muito obrigada, professora, por ter disponibilizado o seu tempo e ter estado aqui connosco. Foi muito bom conhecê-la um pouco melhor e obrigada por verem e até à próxima do CC de Perfil.